Boa tarde, boa tarde, boa tarde. De volta aos lives, será? Deus! Ai, gente, senti um chamado de fazer uma live pra vocês. Vou ser bem direta aqui nesse início, porque o foco é deixar ela gravada. Então, quem tá assistindo depois precisa desse dinamismo, né? De ir direto ao ponto. E tô pegando vocês aí na hora do almoço pra gente conversar. Enquanto vocês vão comendo, vocês vão me ouvindo, a gente vai batendo um papo. Eu trouxe Cíntia também. Daqui a pouquinho ela entra aqui pra gente poder desenvolver esse assunto, trazendo principalmente uma especialista na área, né? Deixa eu explicar pra vocês de onde veio esse tema da live de hoje, que o tema da aula de hoje é a filha preferida. Eu fiz umas enquetes no meu Instagram, deve ter uns 3 dias. Acho que foi no sábado. Foi no sábado que eu fiz. Perguntando algumas coisas sobre o tema Dia das Mães. Até então não tinha live nenhuma, tá, gente? No sábado. E aí eu fui fazendo umas perguntas mais provocativas. Eu tô bem nessa fase, sabe? Principalmente dentro do meu trabalho, assim, de pegar bem no emocional pra entender pra onde tá indo a vida, né? Pra onde tá caminhando as coisas. E aí, eu fiz umas perguntas bem provocativas e no final eu deixei umas 3 caixinhas livres pra pessoa escrever, né? Como que ela gostaria que a mãe a visse, o que ela gostaria de trazer de recado pros filhos. Enfim, deixei 3 caixinhas lá mais livres. E aí, as respostas me pegaram um pouco. Confesso que eu já esperava um pouco, já tinha essa expectativa das respostas que eu receberia. Porque eu sei muito bem as nossas dores, né? A dor da mulher em ser mãe, a dor da mulher em ser filha. Eu entendo muito bem dessa parte. E aí eu falei, caramba, me despertou algumas respostas que eu recebi. E tudo girava bem em torno desse tema. O filha preferida, ser preferida. E aí, daqui a pouquinho eu vou chamar a Cíntia, mas eu vou dividir essa live em alguns momentos. O que eu quero que vocês entendam? O primeiro momento é a parte mais consciente, tipo assim, mais óbvia, que nem tanto, mas vocês vão conseguir pensar junto comigo, desenvolver esse raciocínio junto comigo, de a parte boa de ser a filha preferida é essa, a parte ruim de ser a filha preferida é essa, tá um pouco mais consciente. Depois, eu quero aprofundar um pouco mais, mas também não vou agarrar vocês muito, não. Mas aprofundar um pouco mais na parte inconsciente, na parte mais invisível, sabe? Pra gente poder conversar sobre essa questão de filha preferida. E aí, isso surgiu dentro de um café da manhã aqui, tomando café com a minha mãe, no domingo mesmo, Dia das Mães. E aí ela falou, nossa, Bárbara, essas pessoas não imaginam a parte danosa, né? A parte difícil de ser a filha preferida. Tem muitos danos para os pais, e aí eu vou pegar vocês muito numa parte ali embaixo, que vai te mostrar que o filho preferido não é pelas coisas que ela faz. Existe um porquê do pai ter aquele, da mãe ter aquela filha preferida. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas aí eu quero trazer para vocês esses momentos do consciente e do um pouco mais profundo diante desse tema de filho preferido, tá? Deixa eu só dar uma encaminhada aqui para algumas pessoas que eu acho que seria bom de estar aqui, sabe? Mas pra gente bater esse papo aqui. Bora lá. Mandei. Beleza, encaminhem também, tá, meus amores? Vamos resgatar mais mulheres pra gente poder... Ah, a Cíntia já tá aqui, gente. Ô, Cíntia, pede pra participar aí. Pra gente conversar. Ah, já vou te trazer a parte... Boa tarde, Denise. Boa tarde, Kelzinha. Oi, Olá! eu não acredito que você já tinha entrado. Acabei de sair de lá, gente. Fiz barra de axis, estou assim, preparada pra fazer essa live, né, Cíntia? Toda com expansão de consciência aí para a gente fazer uma live bem produtiva. Isso. Quer se apresentar rapidinho pra quem, meu público que não te conhece? Sim, então. Se é que é possível, meu público não te conhecer? Meu nome é Cíntia Mansura, eu sou terapeuta integrativa, né? E eu trabalho com técnicas de expansão de consciência,
barra de axis, reiki, constelação familiar, cartas terapêuticas, né? O objetivo sempre é a gente oferecer essa clareza do que está acontecendo na vida e quais são os movimentos. Então, quando você traz esse convite, ele é muito tentador, né? Porque como eu posso entender, ter mais clareza sobre um ponto tão delicado, né, do que é ser uma filha preferida, de quais são as expectativas que os pais trazem diante disso, do filho, né? Então, é um tema que ele me interessa muito porque o que é expansão de consciência, né? Que às vezes a Bárbara fala assim, Cíntia, mas nem todo mundo sabe o que é expansão de consciência. É ter clareza sobre aquilo que eu não estou conseguindo perceber. Então, quando eu expando, eu tenho essa clareza, eu mudo completamente a minha forma de agir, né? A minha postura diante de situações. Porque você fez até um vídeo que eu achei bem bacana, que é assim, eu vi, não tem como desver. Uhum. Eu tô Isso bem nessa fase. e isso é expansão de consciência. E agora que eu vi, né? Quais vão ser os meus movimentos diante dessa situação e o que eu preciso movimentar para fazer diferente. Exato. Então, esse tema me atrai. É muito bom te ter aqui comigo nesse momento, porque eu acho que nós vivemos momentos diferentes e esse combo vai ser muito importante aqui agora. Uhum, Eu sou o tipo de pessoa que, sempre que eu tô começando a despertar de alguma coisa, eu quero trazer meu bonde comigo. Então, eu não espero estar pronta, eu não espero, tipo, ser muito especialista naquilo para eu trazer todo mundo junto comigo. uhum, Então, eu começo a esse despertar, gente, vem comigo. Gente, ó, eu tô tendo uma visão diferente aqui sobre esse filho preferido. Vem cá pra vocês ouvirem o que eu tô pensando, como é que tá minha cabeça, tá um pouco diferente. E aí é bom de trazer, porque você tem profundidade, você tem experiência, você tem conhecimento, você tem, né? Você traz esse reforço ou uma expansão ainda maior de consciência para dentro desse tema. uhum, Então, esse é sim. o primeiro, tá? Eu acho que eu vou ter que fazer mais lives aqui. Por Eu, favor, por eu, favor. é bom, a gente vai resgatar muita gente, eu tenho Sim. certeza disso. Ontem eu falei, eu não sei ainda por que eu vou fazer, mas acho que amanhã eu vou entender. Então, talvez aqui eu vou entender um pouco de por que eu tô introduzindo esse tema. Mas eu preparei um material grande aqui, não sei até onde a gente vai, e depois a gente faz mais, se precisar, para a gente finalizar. Mas eu trouxe alguns momentos. O primeiro é uma parte mais lógica, mais consciente, que eu acho que as pessoas vão conseguir desenvolver mais com a gente. Por exemplo, é, ser um filho preferido, ser um filho privilegiado, eu tô lendo aqui, tá? Ele pode parecer muito bom ali à primeira vista, né? Mas ele traz a parte boa, traz a parte ruim, a parte de desafios emocionais, a parte de desafios até relacionais, né? Então, a primeira parte eu vou ponderando aqui 4 benefícios. Se vocês pensarem mais, vocês podem ir desenvolvendo aí. E vou trazer 5 desafios, principais problemas ou desafios disso. Depois a gente aprofunda para a parte mais inconsciente, tá? Uhum, Então, de forma mais prática aqui, coloquei 4 benefícios para ser uma filha preferida, uma filha preferida ali entre as outras, né? Primeiro ponto muito bom é ter mais atenção e apoio emocional, né? Então, você pode receber mais carinho, mais incentivo, mais validação. Isso contribui muito para a nossa autoestima, isso contribui muito para a nossa segurança. Então, essa é a primeira parte muito boa de ser uma filha preferida. A segunda parte que eu trouxe de uma filha de ser muito boa é ter prioridade nas decisões familiares. Então, as opiniões elas podem ser mais consideradas em decisões importantes quando a filha é preferida, uhum, certo? sim. Terceiro ponto seria maior liberdade ou maior proteção. Pode ter mais liberdade para errar ou para ser mais protegida em situações difíceis. E o quarto e último ponto que eu trouxe é mais investimentos de tempo, de dinheiro e de afeto. Então, se eu sou a filha preferida, eu posso ter acesso a melhores oportunidades de estudo, de viagens, de presentes, tudo isso. E eu acho que aqui a gente vai trazer vários pontos dentro dessa conversa de eu ser a filha preferida, ou eu não ser a filha preferida, isso ser um problema, e eu também ter filhos preferidos ou não ter filhos preferidos. Então, acho que hoje a gente vai trazer um pouco dessa visão da mãe e um pouco da visão de posição de filha, né? Sim.
Se alguém pensar em mais alguns pontos de benefícios aí, vocês vão falando. Mas já vou trazer de cara alguns 5 problemas ou 5 desafios. Aí, Cíntia, você pode ir entrando, ponderando mais, Tá, tá? A primeira seria culpa e responsabilidade emocional. Então, poder se sentir culpada pelo tratamento ser desigual. Então, existe uma culpa ali, ou eu ter que compensar o que os outros irmãos não recebem, né? Então, ou eu me sinto culpada de, caramba, eu sou a preferida e meus irmãos não estão sendo, e às vezes eu tentar compensar neles e causar um problema muito grande nisso. Parte uhum, mais consciente ali, a pessoa consegue perceber, né? uhum, O segundo ponto que eu trouxe é a pressão para manter esse posto. Eu acho que esse é pesado também, né? uhum. De a filha preferida muitas vezes sente que precisa corresponder às expectativas e nunca errar. A minha mãe ela sempre falou assim: não fala com a Nicole, você é inteligente demais. Não, filho, isso é muito isso, isso é muito aquilo, porque ela acaba, tipo assim, se eu sou inteligente demais, eu não posso, né, bobear em nenhum momento. Então, acho que a atenção a essa parte de manter o posto, a pressão é muito grande, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Terceiro ponto seria a rivalidade entre os irmãos, que bate ali um pouco com a parte de cima, né? De poder ser um alvo de ressentimento, de ciúme, de distanciamento por parte dos irmãos. Uhum. Acho que isso é muito, muito, muito comum. Todo mundo que você perguntar fala qual que é o filho preferido da sua mãe. A pessoa vai saber responder e isso causa uma rivalidade. Quarto ponto, distorção de identidade. Sim, Pode crescer moldando-se demais ao que agrada os pais, ou perdendo a autenticidade, ou perdendo a autonomia da pessoa, sim. né? Uhum, E o quinto ponto seria relacionamentos futuros impactados, de poder reproduzir padrões de dependência, e eu quero muito que você entre nessa, uhum. reproduzir padrões de dependência, de idealização, igual a gente já comentou, e busca por aprovações em relações adultas. Bem, Bárbara Reis, você foi muito bem na sua pesquisa, no seu Uhum. material. Todo ele faz muito sentido. E aí eu vou falar uma frase que você faz o curso de constelação comigo e já sabe. Adulto Adulto paga. paga. E Aqui fala aí, adulto no final, né? o que que é isso, né? Você colocou exatamente o Aham. ônus, o Uhum. bônus e o ônus Sim, do que é ser um filho sim. preferido. Quando eu entro nesse papel, primeiro, assim, uma coisa que eu acho que eu vou falar como mãe. Eu acho que, e da minha experiência de consultório, não existe muito o filho Uhum. preferido. Para a maioria dos pais. Existe, eu tenho mais afinidade com um do que com o Uhum. outro, porque o filho me oferece mais do que o outro. Uhum. Então, o amor, eu não acredito em situações normais de temperatura e pressão, né? Sim. De pais saudáveis e filhos saudáveis, não existe muito a diferença do amor. Talvez os pais, às vezes, eles têm sim o filho preferido, é claro que tem, e a Uhum. hipocrisia, a gente fala, não tem, tem. Tem o filho que você tem mais afinidade, porque ele te oferece mais do que o outro. E aí, mesmo sendo pais, por mais que eu ame, eu vou ter isso. Quando eu tenho esses privilégios, né, de ter um pouco mais dos meus pais, desse investimento, eu posso errar, e é verdade isso, né? E aí você veio com o ônus, né? Que a culpa, a pressão, a rivalidade. Bom, o que eu acho que é muito importante a gente entender é quando existe um filho preferido, né? E dentro dessa pressão é que você tem que pagar Uhum. por esse ônus. Se você recebe do seu pai ou da sua mãe todos os privilégios de seu filho preferido, entenda isso. Se você não quer pagar isso, poxa, isso está muito pesado para mim, porque é verdade. A gente tem a culpa, a gente tem a pressão. Então, eu preciso me colocar num outro papel. Uhum. Porque se eu sou o filho preferido e eu tenho os benefícios, eu vou ter
ter que pagar por isso de alguma forma. Agora, esse papel, os pais colocam os filhos, sim, mas os filhos também Se se colocam. colocam. E quando eu não sou o filho preferido, eu queria tanto ser a filha preferida, você está disposta a pagar? Aham. É esse ponto, porque na caixinha tava, né? Eu gostaria de ser a filha preferida. Então, acho importante ela saber a parte negativa para saber se ela quer pagar. Isso. Aham. Por quê? Porque também, se eu não sou ali a filha preferida, o que eu estou oferecendo para os meus pais? Porque a tendência dos filhos é cobrar, né? Eu falo que filho é um Serasa. E os Uhum. pais também Uhum. cobram dos filhos de uma forma pesada. As relações, elas são muito Serasa, né? Eu cobro e vai isso. Mas a gente está entre pais e filhos e pais, a gente não vai estender isso. O quanto você cobra dos seus pais, você está oferecendo? O quanto você cobra dos seus filhos, você está oferecendo? Né? Sim. Porque senão, e aí, ok. Cíntia, eu ofereço muito para os meus pais, mas eu não recebo. E aí a gente entra muito numa conversa que a gente já teve, né? E que ontem eu fiz até um post falando sobre ser uma mãe possível, né? Uhum. É ser possível. Eu sou uma mãe possível e eu tenho filhos possíveis. Então é muito interessante que essa coisa de você você vai fazendo os reforços positivos com Nicole. Filha, parabéns, você é muito boa. Aí a sua mãe fala assim, filha, cuidado, porque senão você cria uma pressão nela muito grande. E sua mãe tá certíssima. Uhum. Porque, nossa, eu tenho que ser boa o tempo todo. Porque, cara, mas eu não tenho que fazer um reforço positivo Uhum. para incentivar minha filha? Mas até que ponto eu vou? Porque a mãe também, ela fica muito perdida. Você é uma mãe novinha, né? Sua filha é muito nova. Eu já sou uma mãe velhinha. Mas eu erro do mesmo jeito aqui, né? De qualquer forma, é a Tentando primeira vez sendo mãe, né? tentando acertar. E aí, e aí a grande dica, né, para os pais e para os filhos, mas nesse momento aí falando para os pais, o que que eu faço? Eu fico no reforço positivo, filha, você é sensacional para levantar a autoestima dela, ou eu não falo nada para ela não achar que ela precisa ser cobrada? É humanidade. Uhum. Se mostra humana, sabe? Nossa, filha, parabéns, isso foi muito bom. E na hora que ela errar, a gente tem um slogan aqui em casa que foi o meu filho que colocou, o meu mais novo que tem 20 anos, e tá tudo bem, Uhum. né? Deu errado, nossa, eu errei, eu não podia ter feito isso e eu fiz, olha, foi por querer? Não, tá tudo bem. Uhum. Quando eu não é minimizar o erro, não é isso, é entender e colocar o peso que as coisas têm de verdade. Então não ela fez um desenho feio e você fala tá lindo? Não, filha. Uhum. Você coloriu para fora, não ficou muito bom. Agora, se o desenho é ser sincero, sabe? Aham. Parabéns, o desenho tá bonito. Olha, eu acho que você pode melhorar um pouquinho aqui e mostrar assim, olha, a mamãe erra também, né? Uhum. Eu fiz uma coisa errada que não foi bacana, mas eu não tive a intenção. Então, quando eu trago a humanidade, eu diminuo o filho preferido e eu diminuo esse impacto que tem aqui. Por quê? Olha, você gosta mais do meu irmão. Você reparou que quando eu estava foi o seu irmão, sim? Você reparou como que ele faz e como você não faz? Porque aí eu também dou a oportunidade para o filho que não é preferido olhar, Uhum. né? Enxergar todo esse processo e toda essa forma de se relacionar. Porque senão eu fico nessa ânsia aí para as minhas relações pessoais, amorosas, profissionais, eu tenho que compensar o tempo todo, já que eu não sou a filha preferida, eu vou aceitar tudo, eu vou fazer e tudo, né? E aí eu vou entendendo que eu também sou um filho possível. Se a minha mãe cria tanta expectativa, o meu pai com relação a mim, eu não consigo oferecer, é o que é possível. Eu paro de entrar nessa luta. Uhum. Porque senão eu começo a me diminuir para
ser aceita pelos meus Sim. pais, né? Eu não vou ser como o outro e tá tudo bem, né? Porque senão eu fico nessa ânsia, né? A Raquel colocou assim: por que será que um filho acha que o outro é mais privilegiado? Eu tenho certeza que o meu irmão é preferido e ele tem a mesma visão sobre mim, porque a gente não olha pra gente. Eu olho para o outro o tempo todo. Eu acho que o meu irmão é preferido, por quê? Porque ele tem benefícios que eu não tenho e eu consigo me posicionar lutando pelos meus benefícios, né? Porque eu só acho que o outro é preferido porque eu não olho para mim, né? Então, assim, a gente fica pensando sobre isso. A Lara colocou aqui: meu irmão mais velho é chamado até de predileto. Inclusive, na sala da minha mãe só tem foto dele. Nós achamos graça demais. Será que é só graça? Eu ia falar Ou, isso ou agora. tem uma, ou tem uma dor? E aí é perguntar: mãe, por que não tem uma foto minha? A gente conversou sobre isso hoje, né, Bárbara? Da gente conseguir falar. O máximo que ela vai falar é: ah, não sei, não pensei sobre isso. Eu gostaria de ter uma foto minha, né? Por quê? E aí como meu irmão trata a minha mãe e como eu trato e o que eu preciso trabalhar nessa relação. Porque às vezes, gente, o filho preferido nem é aquele que oferece um maior apoio para os pais, né? E aí a gente pode falar sistemicamente, energeticamente sobre isso, né? Não trazer culpa para você, culpa, responsabilidades. Mas o que, que é muito importante, e aí é igual para os pais e para os filhos, fala como você se sente, né? Eu estou triste porque eu não me sinto vista. Eu Uhum. estou triste porque não tem uma foto minha. Ah, isso nem me incomoda. Se a gente está escrevendo, incomoda, né? Mãe, ó, Dia das Mães, trouxe um porta-retrato meu e seu. Presente atrasado. Que engraçado. É porque eu fico chateada, né? Eu costumo muito falar assim, às vezes quando uma coisa me incomoda e a pessoa é importante para mim, eu falo: eu queria que você soubesse como eu me sinto. Uhum. Cara, isso é uma oportunidade gigante. Hoje a gente também conversou sobre isso, né, Babi? Pegando aqui o ar-condicionado, o que me machuca é um tijolo. Eu faço um muro ou eu faço ponte. A escolha é minha e nem é do outro que me machucou, né? E às vezes a gente. Eu nunca falei para minha mãe como eu me sinto, por quê? Ela é minha mãe. Ok, ela te deu a vida, ela é grande, você é pequena, a gente entende toda essa hierarquia, mas falar o que sente não é desrespeitar. Porque senão a gente entra em todos esses pontos negativos que você colocou. E o ponto positivo, ele também vai para o negativo, ele Uhum. vai para essa dificuldade, né? Então, a grande dica que eu tô aqui, que eu dou para todo mundo aqui e que eu exercito, tá, gente? Nem sempre eu consigo, mas eu exercito muito. É falar. Às vezes a minha mãe chega e fala assim: minha irmã mora em São Paulo, ela fala assim: coitada da minha filha. Aí eu falo: nossa, coitada da minha filha. Só que ela fala a mesma coisa com a minha irmã: coitada da minha filha, entendeu? Uhum. Então ela fica assim. Então é falar. Por que coitada? Né? E por que o coitada? Porque ela quer proteger, mas nem sempre os pais vão conseguir. Então, eu acho que a grande dica não importa se você se sente preferido ou se você queria ser o preferido nessa história. Entenda que sempre vai ter uma conta para pagar, né? E essa conta ela fica menor quando eu consigo verbalizar como eu me sinto de verdade, sabe? Sim. É o grande segredo de verdade, sendo respeitoso, respeitosa, mas não deixando de se posicionar, né? Sim, sim. Bom, essa parte é o que eu falei que a gente ia conseguir acompanhar o raciocínio ali mais fácil. Aham. Só que o grande ponto, grande virada aqui, o que eu vim aqui foi exatamente por causa dessa reflexão que eu vou trazer agora
que é minha mãe que me trouxe, eu não tinha essa tanta clareza sobre isso, mas que aí eu quero muito ouvir sua opinião e muito saber o seu lado. Muitas vezes os pais não escolhem uma filha como preferida por achá-la melhor, mas sim por motivos emocionais inconscientes. Aí entra a culpa, entre outros fatores. Por exemplo, motivos inconscientes e emocionais, tá? Que levam os pais a ter uma filha preferida. Primeiro motivo: o pai e a mãe sentem culpa por algo que eles fizeram ou deixaram de fazer. Então, o pai ou mamãe pode se sentir em dúvida com aquela filha, por exemplo, em dívida com aquela Entendi. filha. Por exemplo, uma gravidez não planejada, uma ausência no passado, uma doença que essa filha enfrentou. Então, eles tentam compensar com mais afeto, atenção ou proteção. Então, não é nem que você é melhor, não é nem que seu irmão é o melhor, é porque seu pai e sua mãe sentem uma culpa ali em cima e fica tentando compensar. Sim, e aí são dois extremos mesmo. Ou é melhor e a pessoa tem mais afinidade com você, e você realmente o filho ali, você vai, ou tem esse sentimento de culpa. Gente, isso acontece muito, 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 muito. Então, assim, eu atendo pais que estão dos dois lados. E aí o outro filho fala: ah, porque você prefere fulano, mas é porque ele carrega uma culpa ali, porque ele não queria a mãe ou o pai não queria que aquele filho viesse. E aí, na verdade, o que eu falo é: pais, façam terapia. Por quê? Porque não é justo para os filhos carregarem essa responsabilidade de uma dor que é sua. Sabe? Ah, porque o filho sentiu no ventre que ele não era. Ok, ok. Ele também vai ter que fazer terapia e se cuidar e olhar. Mas olha só, é um peso muito grande. Por quê? Eu sinto culpa, aí o meu filho, que é o preferido ali, ele fica constrangido diante do irmão. E outra coisa, gente, filho percebe quando é forçado. Então, por exemplo, você começa a passar pano para tudo que o seu filho faz e o outro tá lá percebendo. Ele sabe que aquilo não é real, ele sabe que o desenho não tá bonito, ele sabe que ele coloriu para fora. Entende? E aí, os pais deixam de ter a validação dos filhos. Entende? Porque o filho sabe que ele está mentindo. E mesmo a criança, que são um adulto. É claro que ali o filho ele pode ser oportunista. Sim. Ah, deixa, já que ele se sente culpado mesmo, eu vou aproveitar essa situação. Mas não é verdadeiro. Você fica tentando compensar o tempo todo. E essa compensação, ela, não é que ela é falsa, mas ela não é real. Então, quando você chega para o seu filho, quando é pequeno, e fala: nossa, esse desenho tá maravilhoso e ele tá horroroso, né? Quando ele tá adulto e você fala assim: não, filho, pode fazer que eu vou e eu te ajudo. Ele fala: cara, mas ele tá me ajudando. É, é eu mereço isso, ou ele vai me ajudar mesmo, ou é esse tipo de ajuda que eu preciso. Então a gente precisa ser verdadeiro, Uhum. sabe? Parar, entender. Cara, eu tenho uma culpa gigante. Eu tentei fazer um aborto do meu filho, eu não queria o meu filho, ou o meu filho ele não dá conta de nada enquanto o outro está deslanchando e eu preciso dar dinheiro para. Para, sabe? Trazer essa culpa sua para essa relação, você acha que você está ajudando o seu filho, mas você não Não está. tá. Você tá fazendo um filho fraco. Um dia eu ouvi uma pessoa falando e eu achei sensacional. Falou assim: nossa, que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. E aí eu volto à pergunta e falo: que filhos nós estamos deixando para esse mundo? Uhum. Sabe? Não é sobre o mundo, é sobre crianças, jovens e adultos que não sabem ouvir um não, que não sabe entender que agora não pode, são pais que estão com medo dos filhos, sabe? Então, assim, se o meu pai tem medo de mim, eu posso tudo. Uhum. E aí, eu não sei ouvir um não aqui, quando uma namorada minha ou um namorado meu termina comigo, ou eu vou.
fazer alguma coisa contra mim, ou eu vou paralisar e ficar dentro de casa e entrar numa depressão profunda, porque eu não sei ouvir um não, né? Então, quando nós pais, a gente fica o tempo todo tentando compensar uma frustração ou algo assim, o que a gente está fazendo é dilacerando os nossos filhos. Por quê? Porque o chefe vai chamar a atenção dele. Porque a namorada ou o namorado vai terminar o namoro, o casamento. E eu não sei ouvir não. Por quê? Porque todo mundo me deve. Uhum. O meu pai me deve, a minha mãe me deve, o mundo me deve. E aí a gente de novo volta para as relações Serasa, né? Eu tenho que Uhum. compensar o tempo inteiro. Então, muito cuidado de novo, assim, parar e pensar. O que o seu filho precisa, não, eu costumo falar assim, eu nunca rezei para que os meus filhos não tivessem problemas, sabe? Desde pequenininho, ai, que a vida dos meus filhos seja tranquila, seja boa. Não, eu sempre pensei assim, eu quero que os meus filhos tenham raízes fortes. Porque a ventania, gente, ela vai vir. E por mais que a gente tenta proteger, e eu tô nesse papel, e toda hora eu entro nele e saio dele, eu entro nele e saio dele, eu fico tentando falar assim, cara, eu tô aqui, né? Eu vou, uma vez meu filho falou assim, ele tava sofrendo, e eu, o que eu posso fazer para te ajudar? Mãe terapeuta, né? Que a gente descobre depois que não existe. Ele olhou para mim e falou assim, me deixa sofrer. Aí eu falei, não, mas eu posso te ajudar. E ele falou, mãe, eu preciso passar por isso. Gente, quase morri. Eu quase infartei. E aí eu lembrei das minhas orações. Peraí, quando ele era pequeno, o que eu falei que eu queria? Não eram raízes fortes? E agora eu não estou confiando, porque quando a gente chega, sabe, e fala assim, não, eu vou fazer para você, o que você quer que eu te ajude, né? Ordens da ajuda, Uhum. a gente só ajuda quem pede, e ele fala, eu preciso sofrer, e eu não deixo, eu tô falando o que pro meu filho, gente? Você não tem competência, você não dá conta, eu preciso fazer por você. Uhum. Então, sair desse papel e esperar, né, o seu filho e falar assim, eu tô aqui. Na hora que você quiser, eu tô aqui para te ajudar. Mas eu deixar isso acontecer e Uhum. parar de compensar, né? Uhum. Eu vou falando demais, aí você Não, pode me pôr tá. freio, Fica aqui Bárbara. viajando também. Eu falo que a profissão de mãe ela é a mais difícil do mundo, porque quando a gente vê o nosso erro, já é tarde demais, né? A gente faz uma coisa aqui na infância que reverbera lá na vida adulta e é tarde demais. Tipo, já tá Tô, tudo bagunçado tô lá. precisando constelar, É, aí vai conversar. pra. Esse é mal- Mas eu vejo muitos dois extremos, assim. O extremo de eu faço isso aqui dentro de casa com meu filho, porque lá na rua ele não vai sofrer, já tá sofrendo aqui lá não vai sofrer, ou eu compenso tudo aqui, lá na rua ele vai sofrer demais. Então, é muito difícil ser mãe, É, né? É um extremo, assim, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. é. Mas vou trazer mais pontos aqui, são 5. Que a gente tá falando de motivos inconscientes e emocionais que levam os pais a ter uma filha preferida. Então, o primeiro é a culpa, o segundo é essa identificação emocional forte, que é um pouco do que você estava falando, mas eu acho que tem mais ligação com o pai ver naquela filha ou a mãe ver naquela filha o jeito de ser, o traço de personalidade e as vivências parecidas. Então, ele cria uma conexão inconsciente mais forte com aquela pessoa, mas não, isso não quer dizer que essas vivências são boas, né? Sim. Você Né? fala da história se repetir? Também, né? Do pai e a mãe, ele vê o jeito de ser da filha e conecta com o dele, do traço de personalidade conectar com o dele, das vivências ser parecidas. Então, às vezes, a gente está repetindo padrões dos pais e isso faz a conexão, mas esse padrão nem bom é, né? Isso é muito legal, porque às vezes fala assim: nossa, você tá igual a sua mãe, com muita honra.
né? Eu sou assim mesmo, é síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. E aí, dois extremos, né? Porque é isso, ou então assim, eu vou ser tudo menos igual à minha mãe. Aham. Né? E aí, eu vou para dois extremos. Nos dois extremos aqui, eu causo dor, em mim e no outro, né? Eu não tenho que, para eu honrar, eu não preciso ser igual. Eu preciso reconhecer Uhum. a importância e a história, e eu não preciso excluir, porque tudo que a gente exclui, a gente Uhum. substitui. Então, é trazer esse equilíbrio, né? Então, assim, sim, eu não tenho como não ser parecida com a minha mãe. Além de eu ter vindo dela ter me dado a vida, eu fui criada por ela, né? Mas eu preciso trabalhar, e aí de novo são as terapias, para a gente trabalhar e entender o que eu trago dessa mãe como bom e o não. E quando você fala do filho, quando a gente se identifica, nossa, meu filho é igualzinho a mim, gente, eu acho que é eu pensar assim, vamos sair da vaidade. Né? Essa minha característica, ela traz mais amor ou ela traz dificuldades, dores para o outro também, né? Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que tudo meu é doar. Eu quero doar. E aqui já fica assim, ih, tal coisa sumiu. Ah, minha mãe doou. Minha mãe doou. E aí, o cuidado eles não precisam, eles não querem ser como eu, de tudo doar, porque pega uma blusa de quando tinha 5 anos e fala, eu lembro da minha infância, eu não vou doar. Ele tá me negando ali, né? Mas ele acha o equilíbrio de que uma blusa de 5 anos de 5 anos de idade não faz mais sentido para ele. Porque na hora que ele me nega, ele também vira uma pessoa que guarda tudo, né? Uhum. Agora, ou se ele vai ser parecido comigo, ele vai doar, 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 e não tem mais nada dentro de casa. Então, o grande segredo é a gente trazer esse equilíbrio, né? Uhum. Eu vou honrar reconhecendo, mas eu vou fazer um pouco melhor, Legal. Sim, né? sim, sim. Hum. Terceiro ponto. Projeção de um amor. Olha isso. Projeção de um amor não vivido. Já aconteceu de uma filha ser preferida porque lembra alguém que o pai ou a mãe amou profundamente. Então, da filha ser parecida com uma avó, com um avô, com um ex-companheiro, com um irmão falecido. Então, é como se ela ocupasse o lugar emocional, aquele lugar, né, emocional. Isso é E muito aí eu não pesado, sei. Cíntia. É muito. E aí eu vou um pouquinho além de talvez nem ser só parecido, mas, por exemplo, o meu filho é médico. O meu sonho era ser médica e eu não pude estudar, e eu tenho a quinta série. É, e aí eu vou colocar, e aí eu vou projetando, filho, o que que você faz medicina e vai da tataia. Por quê? Porque eu não consegui ser médica, aí eu vou e projeto isso. Aí vem o peso, né? Aí o cara forma como médico e depois vai vender coco na praia, porque ele não queria ser médico, ele quer mexer na arte dele, né? Uhum. Então, isso é muito pesado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, transferir, né, pro filho os nossos sonhos, os nossos projetos, isso é um peso gigante para os dois, Uhum. porque o filho vai se sentir nessa obrigação e os pais também, quando eles não dão conta. Meu filho é um fracassado, olha lá, ele não deu conta daquilo. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado, ficar muito atento. O meu sonho é o meu sonho e o do outro é do outro. E aí eu vou acrescentar mais uma coisa aí, que eu acho que entra nessa parte que o seu objetivo é colocar o peso. Eu não trabalhei, eu não me formei, eu cuidei dos meus filhos uma vida, eu abri mão de tudo pelos meus filhos e agora eles são ingratos porque eles foram embora, mudaram de cidade, casaram e não liga mais para mim. De novo é o Uhum. peso, né? Então, tá, mas então como que é esse peso? É tudo que você projeta da sua vida no Uhum. outro. Até, por exemplo, eu sei que a gente está falando de pais e filhos, mas, por exemplo, meu marido estudou e eu fiquei em casa para ele poder formar. E ele
foi para o mercado de trabalho e eu cuidei de tudo para ele dar conta. Aí amanhã ele arruma uma outra pessoa, ou ele não me quer mais, e eu venho com. Então, transferir para o outro. Mas a gente está falando de filhos, para os filhos, os nossos sonhos e os nossos desejos, porque, gente, ele não vai te compensar. Uhum, Seu filho não vai te compensar. E não é porque ele é ingrato, é porque não é o papel dele, uhum, né? Então, e não é o papel de ninguém te compensar. Então, o convite que eu faço é: olha para o seu filho com gratidão pelo filho que tem, porque ele é um filho possível, ele não vai te oferecer mais do que ele tem, mas olhe para você, né? Tá, como mãe, eu tenho esse papel, mas e como pessoa? Porque eu só vou ser uma pessoa legal, uma mãe legal, uma mãe que enxerga o filho, uma mãe que respeita o filho, se eu fizer isso por mim, né? É a tal da máscara lá do avião. Você tá com um bebezinho, o avião vai cair. Em quem que você põe a máscara primeiro? No meu filho, claro. Aí você cai duro e seu filho também, né? Sempre é na gente. Eu vi ontem um post de uma moça que eu sigo e que eu acho ela bem bacana, uma psicóloga, e que ela tá dançando com o marido. Ela trabalha com constelação também, sabe? E ela tá dançando com o marido e tal. E aí ela fala assim: filhos precisam de pais felizes. uhum. Porque, gente, se o seu filho te ver feliz, ai, tá tudo bem, agora eu posso viver. Minha mãe tá bem ali. Porque senão o filho traz aquela culpa. Nossa, como. Gente, eu atendo tanta gente, principalmente constelação familiar, que fala assim: eu não posso ser feliz porque a minha mãe não foi feliz no casamento. Como que eu vou ser? Eu não posso prosperar financeiramente porque a minha mãe é escassa, o meu pai é escasso. Aí eu atendi uma pessoa, foi até com ativação de Kundalini esse fim de semana, que ela falou assim comigo: Cíntia, eu não libero a minha potência, porque como eu vou prosperar sendo que os meus pais não são prósperos? Eu preciso trazer eles comigo. Não, eu posso ajudar. Ah, então você quer que a gente seja ingrato? Não, mas eu preciso viver a minha vida para eu poder oferecer. Se eu honro a escassez, um relacionamento fracassado e eu não posso, se eu honro essa parte, eu não vou oferecer, né? E a gente foi criada assim. Nossa, você é muito egoísta, É. né? Você é Eu muito já vi, egoísta. né? Ah lá, tá cheio de dinheiro e o pai desse jeito. Tipo assim, o filho não poder É, ter mais dinheiro que o pai, né? Vai saber quanto ele tá ajudando ou a missão que ele. Eu descobri muito recentemente, assim, não sei se vou saber traduzir em palavras, mas às vezes a gente ajudar o outro, a gente tá até prejudicando o plano de Deus, né? Tipo assim, Deus planejou aqui, ele passar por aquilo, e a gente fala, não, peraí, eu resolvo, peraí que eu te ajudo, não sei o quê. Não, pergunta pra Deus primeiro se você pode ajudar ou não, porque às vezes você tá atrapalhando ele, imagina é. atrapalhar Deus. E é ordens da ajuda, né, Bárbara? É ordens da ajuda. Um dia eu estava conversando com meus filhos e aí eu pedi desculpa para eles. A gente estava aqui na piscina, né? O Luca estava aqui, que ele não mora aqui, e aí eu pedi desculpa. Aí eles olharam para mim, tipo assim, você tá doida? Pedindo desculpa de quê? Aí eu falei assim: por ter obrigado vocês a emprestar para o coleguinha o brinquedo que vocês Isso aí, estavam usando. já falei que você bugou minha cabeça. Isso aí, Eles olharam assim, como assim, mãe? Aí eu falei assim: gente, você não tem que emprestar o brinquedo que você tá brincando. Você vai emprestar um outro brinquedo e quando você acabar de brincar, você vai emprestar. Por quê? Porque na vida é assim. Eu tiro o que é meu para oferecer para ser aceita pelo outro, uhum, né? E a gente faz isso com os nossos filhos e a gente faz isso com os nossos pais, né? Então, assim, eu tô brincando. Se você não quiser gostar de mim porque eu não vou te emprestar o brinquedo que eu tô brincando, tá tudo tudo bem. bem. Não é esse amigo que eu quero ter. E aí, com os pais é assim também. Eu vou te honrar fazendo um pouco melhor. Eu vou prosperar em honra a você, Uhum. né? Eu vou, filho, eu vou comer um pedaço maior de carne porque eu tô de dieta e preciso de mais proteína. Não quer dizer que você não vai comer a carne, mas o maior pedaço vai ser meu, porque você pode comer outra coisa que eu não posso, que eu tô de dieta. E tá tudo bem, sabe? É sobre isso. Eu não preciso tirar da minha boca para dar pro meu filho. Uhum.
eu posso dividir, porque aí entra muito que você falou aqui com muita competência, que é esse peso, né? Esse peso que vem diante das relações. Eu esperava mais de você. Você tem que fazer isso por mim e vem a culpa, né? A pressão. Eu preciso abrir mão por. E aí é igual pai e filho. Os pais fazem muito isso e os filhos também fazem Uhum, muito, né? uhum, Acho uhum. que é dentro Eu disso, sim, né? vou ler mais dois aqui de uma vez só, e aí E depois os comentários que estão aqui pra é porque gente essa live tá grande finalizar. demais, mas eu acho que ela tá boa. Isso vai atingir, nós vamos atingir quem a gente precisa. Não sei quem vai chegar. Vamos Quarto sim. ponto é carência afetiva, de alguns pais preferem a filha que os escolhe emocionalmente, né? Ela se torna uma espécie de cuidadora emocional, mesmo sendo filha, então ela inverte o papel. E o quinto ponto seria a busca por validação, de quando a filha corresponde aos padrões e às expectativas de ser boazinha, de ser obediente, de ser inteligente. E o pai e a mãe sentem orgulho e alívio, porque gera uma preferência inconsciente, muitas vezes baseada no alívio da culpa ou o desejo do reconhecimento próprio. Sim, e é isso, né? Então, assim, ai, pode falar tudo com ela que ela não importa. Eu lembro que eu ouvia quando eu era criança, assim, ai, minha filha, deixa pra lá, é melhor ser feliz do que ter razão. E o que é que eu fiz? Eu repeti. Uhum, Aí hoje meu filho fala assim: Ô mãe, pelo amor de Deus, é melhor ser feliz do que ter razão, não. Aí ele foi para o outro extremo, uhum, entendeu? Aí ele fala: Eu não encolho o ombro, eu não vou deixar. E aí o tanto que eu abaixei é o tanto que ele vai. E hoje eu tô tentando trazer o equilíbrio. Eu tô mostrando para ele: não é ser melhor feliz do que ter razão. Não é sobre isso, mas a gente pode flexibilizar. sim. Então, às vezes eu ouço da minha mãe, minha filha, deixa pra lá, você é maior do que tudo isso, entendeu? Aí eu não vou deixar pra lá, eu vou me posicionar. Eu não quero ser maior que tudo isso. Eu não quero ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita. Eu quero ser humana. E eu acho que a gente pode fechar essa live falando sobre isso. Eu não preciso compensar nada. Eu sou o que sou e tá tudo bem, sabe? Mas eu preciso te mostrar a minha humanidade. Eu mostro a minha humanidade com os meus filhos. Eu tô triste, eu tô preocupada, eu tô com medo, mesmo que eles não possam fazer nada, não é o papel deles. Sim. Mas quando eu mostro a minha humanidade, eles mostram a deles, né? E essa coisa de que ele tem que ser o filho perfeito porque tem uma mãe perfeita, não sou. Eu tenho as minhas Uhum, fragilidades. E é claro que eu não vou levar para ele uma questão grande, que é minha, por eu ser maior do que ele. Não é isso, não é ter um filho que vai ser o meu pai, não é trocar papel. É uhum, que ele seja o filho e eu seja a mãe, mas eu sou humana, né? Então, dentro dessa humanidade, eu até comentei com você hoje, né? Que ontem, no Dia das Mães, minha mãe me abraçou e falou assim: Ai, filha, feliz Dia das Mães, que você é minha mãe, né? A minha mãe tem 81 anos, ela mora comigo há 10 anos. Aí eu falei: Não, você não é minha mãe, eu não sou sua mãe, eu sou sua filha, eu sou pequena, você é grande. Eu quero a minha uhum, mãe. Eu posso ser cuidadora dela? Claro. Ajudar em tudo? Claro, mas eu não sou mãe dela, né? Então, respeitar os papéis, trazer humanidade para as relações e colocar em você as suas expectativas, né, que você tem sobre você e deixar para o outro o que é do outro, né? uhum. A Lara colocou assim: o problema vem também dos pais do coleguinha, que caso você tome a atitude de não emprestar, o outro acha que está mimando o seu filho. E aí, Lara, eu vou te ensinar uma técnica de barra de axis, uma ferramenta. Devolva ao remetente com consciência anexada. Ou seja, esse é um problema do
pai do coleguinha, não é sobre o seu. Você vai, o seu filho vai sim emprestar um brinquedo para o coleguinha, mas o brinquedo que está ao lado, porque você está ensinando o seu filho a se respeitar e falar, filho. Quando você terminar de brincar, você empresta para o seu coleguinha, mas deixa ele escolher esses que você não está brincando, porque não é ser aquele filho egoísta. Não, não vai brincar com nenhum brinquedo meu. Não é isso, mas é o seu brinquedo. E quando alguém te julgar, porque você está tomando uma atitude que o seu coração acha que é leve, que você está mostrando para o seu filho para ele se respeitar, use essa ferramenta das barras de Axis. Devolva ao remetente com consciência anexada. Isso é dele, não é seu. Isso é sobre ele, não é sobre você. Uma ferramenta sensacional, difícil de usar, tá? Porque devolver a gente não aprendeu, É, né? é, A a devolver. consciência nem vem de tipo assim, né? Demora pra isso ficar automático, assim. Sim. Eu É, já porque eu sou que faço o curso, fiz o curso, mas ainda me pego. difícil. Sim, porque eu sou Bob Esponja do universo, né? Eu vou trazendo tudo para mim, né? E não, querido, desculpa, isso é sobre você, não é sobre mim. Bárbara, eu tô com uma intuição de tirar uma Agora. cartinha Uhum, sobre a live de hoje, para a amei. gente deixar uma mensagem aqui para todo mundo. Eu que agradeço, querida, para todo mundo que é mãe, que é pai, que é filho, né? Qual é a energia que essa live está pedindo para que a gente olhe e para que a gente possa trabalhar, para que as relações fiquem mais leves, sem tanta expectativa de um ou de outro? Podemos tirar? Claro, amo cartinhas. Vou tirar, porque a gente é dessas, e se não tiver Explica cartinha, o que que são cartinhas? Acho que tem gente aqui que não conhece. A gente é, é viciado, né? a gente é viciado. Carta terapêutica, ela vem com imagens, palavras e frases que ela traz muita consciência para a gente do que a gente precisa movimentar. A mente mente. Né? Então eu levo isso para o racional. Agora, quando eu uso uma carta terapêutica, e qualquer pessoa pode usar, né? Não é um tarô, não elas são cartas que trazem informações que vão dar consciência do que a gente precisa trabalhar com a gente. Não existe certo ou errado, é como cada um vai sentir. E olha a carta que sai. O que que é essa carta? Eu não entendi. Você vai sentir, olhar para ela, ver onde você se sente. Você está aqui, você está do lado de fora, você gostaria de entrar, você está com vontade de sair. Não tem uma explicação sobre a carta, tem sobre como você se sente. Olha a frase, gente. Eu sou grande e você é pequeno. A gente falou sobre isso aqui o tempo todo, né? E olha que sensacional! Adaptar-se, né? Então, o que que vem aqui pra gente, né? Onde eu preciso me adaptar? Qual é o meu lugar, né? Eu sou grande diante das situações em que eu enfrento, ou seja, eu sou maior do que tudo isso e eu posso me posicionar sem julgamento, ou sem medo, ou sem culpa, e adaptar-se. Ou seja, não é fácil, não é tranquilo, mas é possível a gente se adaptar a uma nova forma de viver, onde eu posso me encaixar, ou onde eu posso pedir demissão, né? Eu posso sair de ambientes tóxicos, de situações que não me cabem mais. Por que que eu vou sair? Porque eu sou grande, né? E eu posso o que eu quiser nessa vida. As cartas, gente, a gente tira de uma forma aleatória, mas com muito respeito dentro de uma energia. Ana Paula está falando, isso é bruxaria pura. É, carta terapêutica, a gente entra no campo da pessoa e é o campo dessa live, é o que vocês precisam receber de hoje. E eu também, porque eu tô junto com vocês, não tem diferença nenhuma entre a gente. Um pouquinho mais de conhecimento, mas
A troca é extremamente rica, né? E eu só tenho que te agradecer, Bárbara, muito, muito, muito pelas oportunidades da gente poder divulgar um pouquinho aí, mostrar para as pessoas que cada um tem o seu poder, a sua força e, acima de tudo, gente, se respeite, sabe? Ofereça o seu melhor dentro do possível, se É respeitando, isso, tá bem? gente. Estamos aqui cumprindo nossa missão juntinhas. Obrigada, Muito Guilherme, obrigada. por essa união, né? Por esse Sim, combo aqui. foi E maravilhoso. Ana Paula, linda, maravilhosa. Obrigada, 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 obrigada. Eu tenho várias perguntas questionadoras para vocês pensarem. Eu acho que eu vou deixar nos stories para vocês refletirem aí durante o dia, durante a semana, em volta desse tema. Eu acho que a gente pode despertar muito a consciência aí. Contem com a Cíntia para despertar ainda mais a consciência de vocês. Sim. As ferramentas de barra que ela trouxe, uma para cá, tem milhões que me ajudam muito no dia a dia. O Despertar da Kundalini é maravilhoso. Ela tem um curso de cartas terapêuticas, vocês podem ter dessas em casa e ficar, né, fazendo perguntas e tendo essas respostas do universo aí, que ajudam muito também. E é isso, acho que a gente volta. Não sei quando A ainda, mas a gente gente volta. volta. E qualquer coisa que precisar, né? A Bárbara vai colocar o meu Instagram aí também. Podem me chamar, a gente vai trocando ideia, conversando com a Bárbara, o que vocês sentirem que precisa, né? E a gente está aqui para contribuir. Vamos trazer outros temas, vamos fazer outras lives, porque eu acho que é uma forma de expandir e o mundo precisa de pessoas que se cobrem menos, que sejam mais felizes sem nenhum privilégio por parte de ninguém, nenhuma predileção, mas com amor e leveza, Isso, né, Bárbara? isso, É isso. sobre Isso é isso. uma coisa que você tá me pegando muito esse ano, assim. Essa decisão, é leve ou pesada? Isso aqui, é leve ou pesado? É simples, gente, sabe? Tipo, eu acho que é tudo simples, a gente que só não tem o cérebro calmo para poder pensar, parar, pensar, né? Viver o silêncio e falar, isso tá leve ou pesado? Isso é leve ou pesado? Vou abrir mão ou vou ficar? Vou pagar por isso ou não vou? É, Então, o assim, quanto eu me agrido para isso, né? O isso, quanto não. É sobre isso, sim. exato. Vamos trazer. Ana Paula está falando para toda semana. Vamos. Podemos deixar. Isso, conta pra gente o que que vocês querem conversar e pra gente vai ser uma honra, né, Isso, Bárbara? isso Pra mim mesmo. vai ser. E assim, vou deixar a live salva, claro, e Sim, caminhem para quem vocês acharem que precisa de ouvir isso, né? Alguém que sim, será preferido, ou tem um filho que precisa ouvir. Ó, a próxima podia ser sobre relacionamento, pois está próximo do Dia dos Namorados. Eu tenho um projeto de Dia dos Namorados que vocês não estão entendendo. Mas eu vou soltar ele em breve. E eu juro que vai mudar. Cintia, vou te trazer então para a gente falar sobre isso. vamos, Mês que sobre vem inteiro relacionamento. nós vamos desenvolver esse projeto. Adoro, adoro. Vamos sim, vamos bater um papo sobre isso. É isso. Então tá. Beijo, Beijo. obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.